Bom, eu sou a Maria, integrante do GetPad, e vou estar apresentando a visão do produto projeto. Bom, declaração de posição do produto. O GetPad é um aplicativo que visa conectar motoristas parceiros à disposição a pessoas com necessidades de transporte para seu pet. Atualmente, não existem plataformas específicas que oferecem esse serviço exclusivo para animais de estimação. Existem apps de transporte particular que são proibidos de transportar animais de estimação em suas viagens, e mesmo quando aceitam, cobram valores adicionais. Outros exemplos são pet shops que não fazem serviço de busca ou levar de volta o pet, fazendo seus donos se desdobrarem para conseguir tal serviço. GetPet é para pessoas donas ou que prestam serviços para animais de estimação e motoristas dispostos a carregar animais com cuidado. Para quem deseja agilidade e praticidade para transportar o seu pet ou deseja ter renda transportando animais. O GetPet é uma plataforma de transporte para pets que, contendo motoristas parceiros em um só local, possuindo baixo custo para seus usuários, ao contrário de outros aplicativos de viagem que não disponibilizam serviço de envio, busca e acompanhamento de pets. Nosso produto engloba os motoristas parceiros dispostos a contribuírem para a locomoção, espera e todo o cuidado necessário para o transporte dos animais de estimação. O objetivo do produto visa conectar motoristas parceiros à disposições a pessoas com necessidades de transporte para seu pet. Tecnologias a serem utilizadas para o flashback, assim para testes, utilizaremos o Flutter. Nosso banco de dados será o Firebase, devido à fácil integração com o Flutter. Também utilizaremos o Telegram para comunicação, o Discord para reuniões, o Git para controle de versionamento, GitHub Pages para documentação do projeto, além das plataformas Miro e Trello para organização dos requisitos e o Figma para a construção das interfaces. Visão geral do produto. Aqui está o perfil e as atribuições responsáveis e os participantes. Os planejamentos das fases de entrada do projeto não foi modificada desde a etapa passada. As nossas matriz de comunicações também não foi modificada. Nosso gerenciamento de risco continua sendo o mesmo. Nossa saída de membros, comunicação ineficiente com stakeholders, alteração do escopo, baixo desempenho, casos muito curtos. Aqui está uma tabela de riscos, o seu nível de impacto, o seu gerenciamento de risco e a prevenção do risco. Nosso critério de replanejamento também continua o mesmo, caso um daqueles citados aqui em cima aconteça, nosso replanejamento vai ser revisão dos requisitos, replanejamento de ciclos e replanejamento de alocação de tarefas. Aqui no processo de desenvolvimento de software, as metodologias e processos de desenvolvimento de software, nós utilizaremos o Scrum XP, a cerimônia de Scrum para otimizar a gestão do projeto e os procedimentos do XP, Extreme Programming, para auxiliar os desenvolvedores do sistema. Utilizaremos de boas práticas de programação que o XP nos traz, como pair programming, teste de aceitação, padronização do código e integração contínua junto da organização de time do Scrum, e suas métricas e eventos, como daily, revisão, retrospectiva e planejamento da sprint. Isso aqui também não mudou desde a etapa passada. Nossas atividades da Sprint Planning. Validação e verificação, licitação de requisitos, construção do Product Backlog, o inicial. Os métodos utilizados foram revisão e inspeção de requisitos, o Story e o Brainstorm. Na Sprint de desenvolvimento, tivemos a atividade de ferramenta de Product Backlog, referente do Story, construção e manutenção do Product Backlog, interface de usuário, codificação do produto, codificação de testes, teste de aceitação. Os métodos foram brainstorming, protótipo de baixa e alta fidelidade, pair programming, testes unitários, critério de aceitação de user story e desenvolvida. Nossas ferramentas foram Discord, Miro, Figma, VS Code e a linguagem Flutter com o banco de Firebase e o simulador mobile. Na Sprint Review, a gente faz a validação do produto com o cliente, dentro do Discord. Na Sprint Retro, fazemos a verificação com o método de reunião para identificar pontos fortes de melhoria da equipe observados durante o Sprint. Ferramenta no Discord. Para finalizar, sobre as lições aprendidas na unidade 3, nessa unidade, estudamos um pouco mais a fundo sobre o BBB Overview, o Project Backlog Building, BDD, Behavior Driven Development, User Story Mapping. Como fizemos isso? Para finalizar, lições aprendidas na unidade 3. Nessa unidade, estudamos um pouco mais a fundo sobre o PBB Overview, o Product Backlog Building, BDD, Behavior Driven Development, User Story Mapping.
Como fizemos esses boards em aula, fizemos em um conjunto e isso ajudou a ambos os grupos a entenderem bem sobre o que estávamos fazendo e tivemos a liberdade de entregar questões e dúvidas para o professor na hora, que eram explicadas e resolvidas na hora. Dessa forma, conseguimos montar e criar os próximos passos para o projeto. Na questão de programar o projeto, foi interessante, porém corrido, por conta do recesso que tivemos. Porém, corremos atrás das questões que faltavam e conseguimos entregar o que precisávamos entregar. O backlog do produto. É um artefato da metodologia ágil Scrum que consiste em uma lista dos requisitos funcionais emergentes para o desenvolvimento do produto. A estrutura SAFe foi utilizada para auxiliar o planejamento e desenvolvimento desse artefato. User Roles. É um personagem fictício da User Story que representa o consumidor ideal do produto. No caso do GetPad, o cliente, o motorista e o usuário, que é uma generalização dos dois anteriores. Todas as histórias são escritas a partir das perspectivas de um tipo de consumidor. O cliente é uma pessoa que tem necessidade de se transportar com um pet ou de um transportador somente um pet. A frequência de uso do aplicativo depende das necessidades de cada cliente, mas a experiência deve ser ágil, confortável e segura. Motorista, pessoa que deseja ganhar uma fonte de renda realizando corridas pet-friendly. A frequência de uso do aplicativo vai depender da demanda para o transporte e exposição do motorista, mas a experiência deve ser prática e fácil. O usuário refere-se tanto ao cliente quanto ao motorista. Bom, temos o épico de gerenciamento de usuários e o épico de gerenciamento de corrida. No épico de gerenciamento de usuários, temos a feature, perfil de usuário, visualização de dados, autenticação de usuário. Na de perfil de usuário, temos 4 stories. Como cliente, quero ser capaz de realizar meu cadastro para utilizar o serviço de transporte. Como motorista, quero ser capaz de realizar meu cadastro para oferecer meu serviço de transporte. Como cliente, quero ser capaz de digitar meu perfil para manter os meus dados atualizados. Como motorista, quero ser capaz de digitar meu perfil para manter os meus dados atualizados. Em visualização de dados, temos 2 user stories. Como motorista, quero ser capaz de analisar o perfil de quem irei transportar para compreender as necessidades das pessoas e do pet. Como cliente, quero ser capaz de analisar o perfil do motorista para conhecer quem irá transportar meu pet. Como usuário, na autenticação de usuário, o usuário quer ser capaz de realizar login com e-mail e senha para ter privacidade e segurança ao utilizar o serviço aplicativo. E querer ser capaz de recuperar o acesso para se autenticar caso esqueça a senha. Em gerenciamento de corrida, na feature Conectar Usuários, temos 2 Story Maps. Como cliente, quero ser capaz de agendar uma corrida e transportar meu pet. Como motorista, quero ser capaz de receber solicitação de corrida para realizar o transporte do cliente. Em protocolo de viagem, como motorista, quero ser capaz de visualizar a distância até o local de embarque do cliente para analisar a velocidade da corrida. Como motorista, quero ser notificado o pagamento da viagem para confirmar que receberei pelo serviço. Como cliente, quero ser capaz de verificar o valor da corrida para confirmar se tem o valor necessário disponível. E, por último, o feedback de viagem. Como usuário, ele quer ter um histórico de corridas realizadas para revisar detalhes da corrida que ele realizou e esclarecer qualquer dúvida. E, como cliente, ele quer ser capaz de avaliar o benefício da corrida que foi realizada. Os requisitos não funcionais são: requisitos de implementação. A parte do back-end do sistema deve ser desenvolvida em Dart Flutter. A parte do front-end deve ser também em Dart Flutter. O sistema deve ser desenvolvido em orientação a objetos. Requisito de portabilidade. A aplicação deve ser Android Mobile. Requisitos de usabilidade. A aplicação deve ser responsiva. Requisitos de confiabilidade. O sistema deve funcionar 24/7. Requisitos éticos. A aplicação deve ser segura em se tratando dos dados do usuário. Requisitos de usabilidade. A interface da aplicação deve ser de fácil manipulação. Requisitos de suportabilidade. O sistema deve ser testável em Dart Flutter. Requisitos legais. O produto final deve ser adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. O nosso MVP1 ficou estimado a Feature 1, com 1 sprint. A Feature 4, que é conectar usuários, com 2 sprints. E a Feature 5, que é o protocolo de viagem, com 2 sprints. No MVP2, a Feature 2 de visualização de dados em 1 sprint, a Feature 3 de autenticação de usuário em 1 sprint e a Feature 6 de feedback de viagem na sprints, com 1 sprint só. Esse é nosso quadro PBB e vamos por partes. Em problemas, identificamos
Estabelecimentos que oferecem serviços para os pets não possuem serviço de leva e busca agendada. Não existe plataforma que ofereça exclusivamente o serviço de transporte de pet. Outras empresas de corrida não aceitam transporte de pet com facilidade. Não existem plataformas para conectar as pessoas que oferecem esse serviço às pessoas que precisam. Necessidade de repetir informações em todos os agendamentos. Dúvidas sobre corridas anteriores e falta de transparência sobre as informações. Em expectativas, temos contratar o transporte de pet, aumentar a fonte de renda dos motoristas parceiros, facilidade em contratar os serviços de pet shops, clínicas veterinárias, facilitar os transportes de pets, gerenciar corridas realizadas, contribuir com a segurança de outros passageiros, controle de acessos e gastos em relação às informações a corridas anteriores, confiabilidade de segurança de informação, manter a transparência dos dados, ganhar agilidade ao se conectar com outros usuários, aumentar a confiabilidade visualizando os dados do carro e motorista parceiro, controle sobre as informações, confirmação da janela da corrida e rastrear corridas anteriores. Novas pessoas não são o cliente, que transporta o próprio pet, é o que ele faz, e contratar corridas é o que ele espera. Temos o motorista, que o que faz, realiza corridas para os humanos, e o que quer fazer e espera é realizar corrida para os pets. Que o usuário, ele espera gerenciar o seu perfil. Em funcionalidades, temos essas cores com as suas funções de amarelo funcionalidade, laranja problemas, branco benefício. Contratar corridas. Os seus problemas que estão ocorrendo nos dias de hoje são os espaçamentos que oferecem serviços para pets, não possuem serviço de leva e busca agendada. Não existe plataforma que ofereça exclusivamente o serviço de transporte de pets. Outras empresas de corrida não aceitam transporte de pets com facilidade. Não existem plataformas para conectar-se às pessoas que oferecem esse serviço às pessoas que precisam. E os benefícios é contratar o transporte de pet e facilidade em contratar serviços de pet shops e clínicas veterinárias. Em realizar corridas, os problemas que existem é que não existem plataformas para conectar as pessoas que oferecem esse serviço às pessoas que precisam. Os benefícios é aumentar a fonte de renda dos motoristas parceiros e facilitar o transporte de pets. Em gerenciar perfil, os problemas são dúvidas sobre as corridas anteriores, falta de transparência sobre as informações, necessidade de repetir informações em todos os agendamentos. E o benefício da nossa aplicação será gerenciar corridas realizadas, manter a transparência dos dados, controle de gastos e acesso a informações de corridas anteriores, recuperar informações, controle sobre as informações e rastrear corridas anteriores. Por final, nossos PBIs, utilizamos o modelo ARO, em que o amarelo é funcionalidade, o laranja é o PBI, o verde é o resultado e o branco é o benefício. Enquanto a corrida, temos agendar a corrida para o pet, realizar o pagamento para o motorista, realizar a visualização dos dados do perfil do motorista e avaliar a corrida do motorista. Realizar corridas, temos receber a situação de corrida do cliente, realizar corridas, confirmar o pagamento do cliente, e gerenciar perfil, realizar o cadastro de perfil, cadastro de usuário, realizar a visualização do perfil do usuário, realizar a atualização do perfil do usuário e realizar a visualização do histórico de corridas do usuário. Nosso critério de aceitação e nosso BDD. Eu, como cliente, quero ser capaz de agendar uma corrida para ter facilidade em contratar serviços de pet shops e clínicas veterinárias. Para agendar uma corrida, o cliente deve escolher entre uma das modalidades, ida ou ida e volta. O cliente que tem uma corrida agendada só poderá agendar uma nova depois de que a anterior for concluída. Cenário: agendamento com sucesso. Dado que o cliente solicitou uma corrida quando os dados informados são Rua 1, bairro Pinheiros, São Paulo, 2 gatos para o dia 25/12 de 2022, às 6 horas, na modalidade de ida, então a corrida será agendada com sucesso. Cenário de agendamento inválido. Dado que o cliente tentou agendar uma corrida no dia 25/12, às 12 horas, às 10 horas, quando no dia anterior ele já havia agendado uma corrida para o dia 25/12, às 18, então não será possível solicitar uma corrida até que ele finalize a anterior. Eu, como cliente, quero ser capaz de realizar o pagamento da corrida para contratar o transporte de pet. O cliente que realiza o pagamento com até 1 hora de antecedência do horário agendado tem a corrida confirmada. Cenário confirmado, dado que o cliente solicitou uma corrida para as 18 horas, quando realizou o pagamento às
quase 59, então será a corrida será confirmada. Eu, como cliente, quero ser capaz de avaliar a corrida para contribuir com a segurança de outros passageiros. O cliente que realizar uma corrida poderá avaliar a viagem. Cenário de avaliação da corrida. Dado que o cliente teve seu alimento confirmado quando finalizar a corrida, então poderá avaliar a viagem com estrelas de 1 a 5 e um comentário. Eu, como motorista, quero ser capaz de receber uma solicitação de corrida para facilitar o transporte de pets. O cliente realiza uma corrida poderá avaliar a viagem e a avaliação da corrida, dado que o cliente teve sua corrida aceita quando finalizar a corrida, então poderá avaliar a viagem. Eu, como usuário, quero ser capaz de me cadastrar para ganhar agilidade ao me conectar com os usuários. Não deve ser possível cadastrar o cliente se o CPF e e-mail já foram cadastrados anteriormente. O cliente poderá ter apenas um cadastro. Cenário do cadastro bem-sucedido, dado que o usuário solicitou um cadastro com dados de um e-mail e um CPF válido. Quando não existe um cadastro vinculado ao mesmo CPF e o mesmo e-mail, então o usuário conseguirá realizar o cadastro. Cenário de cadastro duplicado, que o usuário solicitou um cadastro em um e-mail e um CPF quando já existem esse cadastro, então não será permitido finalizar o cadastro. Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar o histórico de corridas para rastrear corridas anteriores. As corridas dos históricos devem ser listadas por padrão da mais recente para a mais antiga. Histórico de corridas, um cenário. Dado que o usuário acessou o histórico de corridas quando já realizou 10 viagens, então será listada da mais recente para a mais antiga, cada uma delas com seu respectivo código, valor, data e hora. Por fim, esse foi o nosso PDD. Dando continuidade à apresentação, meu nome é Pedro Vitor e eu vou falar um pouquinho sobre nossa User Story Map. Temos a continuidade aqui dos nossos 3 usuários, sendo eles o cliente, o motorista e o usuário. Esse usuário se encaixa como usuário genérico, podendo ser tanto motorista quanto cliente. Da parte do cliente, temos a atividade, a ação, de contratar o transporte de pets, que se derivam o agendar corridas e o feedback da corrida. Para o motorista, temos a ação de transportar pets, que se derivam atender a solicitação de corrida, receber o pagamento da corrida. Para o nosso usuário comum, temos o usuário genérico, temos o ato de gerenciar a conta, que se derivam o gerenciar perfil e o gerenciar corridas. Para o MVP 1, associado ao cliente, temos o agendamento da corrida, o avaliar a corrida e a modalidade da corrida. Para o motorista, receber agendamento, confirmar o pagamento, visualizar o histórico de transações. Para o usuário, realizar o cadastro e visualizar o status da corrida. MVP 2, para o usuário, para o cliente temos valor da corrida, realizar o pagamento, avaliações anteriores. Para o motorista, temos visualizar agendamento. E para o usuário genérico temos atualizar perfil, cancelar corrida, visualizar perfil e histórico de corridas. Passando agora para o nosso Trello. Beleza. Então aqui na aba de Product Backlog temos o visualizar perfil do cliente, visualizar perfil do motorista, realizar login, recuperar a senha, visualizar o histórico de corridas e avaliar o motorista. Em Backlog, temos, na nossa Sprint Backlog, temos o ato de confirmar o pagamento. Em Progresso, temos agendar corrida, receber a solicitação de corrida, calcular a distância e calcular o valor da corrida com base na distância. Em Review, temos cadastrar cliente, editar perfil do cliente, cadastrar motorista, editar perfil do motorista. E feito, temos criação de protótipo de alta fidelidade, criação de protótipo de baixa fidelidade e o estudo de tecnologias e configuração de ambiente. Finalizando assim a apresentação do GetPatch.